Boa noite, mais uma edição do nosso O Livre aqui na TV Cidade Verde. O nosso tema hoje está ligado a meio ambiente, sustentabilidade, essa leitura nova da economia mundial, relacionando produção, sustentabilidade. O nosso entrevistado, Luiz Henrique Naldegan, engenheiro agrônomo, com uma longa passagem nessa área ambiental, tendo inclusive sido secretário de Meio Ambiente do governo de Mato Grosso de 2007, né? 2007 a 2010. Hoje tem uma empresa de consultoria, é comum de consultoria ambiental. Para conversar conosco, ajudar a entrevistar o Luiz Henrique, Guilherme Waltenberg, Rodrigo Vargas, jornalistas aqui da casa. Bom, está na mesa. E aí, Luiz? Obrigado, Onofre. Realmente, no Mato Grosso, sustentabilidade é o que deveria ser discutido em mesas tão qualificadas como essa, mas como também na mesa de todo mundo, né? Porque é um estado que tem uma aptidão na sua produção e cada vez mais batendo recordes de conservação e preservação aliado à produção. E isso causa realmente ao mundo muito temor. Está causando problema ainda para o mundo? Ah, com certeza. Porque, um exemplo, a busca da regularização dos produtores dentro da legalização, dentro das normas que hoje estão aí no país, porque sabe muito bem, Onofre, que existia, antes do novo Código Florestal, existia a famosa medida provisória 2166, onde se tinha uma insegurança jurídica muito grande. No Código Florestal, que foi aprovado em 2012, e onde se colocou às claras, olha, a lei para preservação é essa, para conservação é essa, vamos buscar a regularização, através do que está claro. O que foi desmatado até 2008 se define como consolidado, buscando a sua regularização. Essa busca para a regularização está emperrada até hoje. Houve, infelizmente, a meu ver, porque o modelo que existia no Mato Grosso, que foi criado através do MT Legal, na época do governador Blário Maggi, foi o modelo que foi colocado no Código Florestal como exemplo para a busca da regularização e, com isso, a possibilidade de aumento de produção dentro de áreas passíveis para exploração. Houve uma criação de um novo sistema chamado SICAR pelo governo federal. O governo estadual anterior aderiu a isso, jogou fora o que se tinha como modelo e agora, felizmente, quero parabenizar o governo atual, o governador Pedro Táxi, o secretário da SEMA, o Carlos Favaro, que estão hoje com o sistema do Mato Grosso. Aquele sistema CAR antigo não valia, foi anulado? O CAR foi migrado para o SICAR nacional e virou uma bagunça. Hoje o produtor hoje tem a tranquilidade de que ele tem entrado na SEMA, a entrada e a saída para a sua regularização. O que o produtor quer? O que é mostrar, olha, eu produzo em área regularizada, dentro da legislação. Se eu não tenho o meu percentual, eu posso fazer compensação, a lei diz isso. Mas só que o sistema que o governo federal criou, o tal do SICAR, que eram para ter 4 módulos em que você vinha, cadastrava, depois buscava o que se tinha de passivo, enfim, não funcionou. E o estado do Mato Grosso, o Carlos Fábio, com a sua equipe hoje, está com esse sistema já funcionando, sendo cadastrado lá junto com os técnicos da SEMA. Graças a Deus. Qual é, Luiz, o gargalo principal? Porque assim, há 20 anos, quando eu comecei minha carreira, conversava com o produtor, ele dizia, olha, licenciamento ambiental não sai, a gente entra, a gente apresenta os documentos e não sai, demora demais. Hoje, conversando com produtores, o discurso é praticamente o mesmo, né? O que emperra? É o governo, enfim, é a falta de documentação das terras? Onde é que está o ponto? Aí eu divido em 2 situações. Antes do Código Florestal, realmente, nós tínhamos uma insegurança jurídica muito grande. Houve várias discussões com o Ministério Público, com a ONG, buscando
essa diminuição do gargalo jurídico. O código trouxe isso, Rodrigo. Infelizmente, quando o código entrou, nós tínhamos um sistema que tinha começo, meio e fim, que ele entrava no cadastramento e saía com a sua LAU, com a licença ambiental única, e esse sistema, o governo anterior, migrou, aceitou a conversa do governo federal, através do Serviço Florestal Brasileiro, que criou esse SICAR, que só era o primeiro módulo da entrada. Então, desde quando foi feito o código, em que a segurança jurídica estava bem clara, em que hoje ele poderia estar definitivamente regularizado sua propriedade, o sistema não travou. E agora o Favaro lá com a equipe, agora nesse governo, graças a Deus, hoje o produtor ele sabe que ele tem um sistema que vai ter começo, meio e fim, para mostrar que o que ele está produzindo é a área passiva de produção, porque a área que foi aberta e consolidada até 2008 no Mato Grosso realmente é o grande número de hectares para a produção. Então hoje nós temos essa segurança jurídica, tivemos essa lacuna do sistema que o Mato Grosso, o governo anterior, absorveu, que foi para mim muito errado equívoco, isso, né? um equívoco, e agora sim estamos nos trilhos. E a equipe da SEMA, o Favaro, André, o Rodrigo, o Alex, enfim, todo mundo ali, eles estão inclusive com prazos e estou sabendo que estão realmente produzindo. Então eu tenho certeza de que isso vai ser demonstrado. Tanto que saiu um dado agora, essa semana, pela ProSoja, um estudo da Embrapa, né, monitoramento, mostrando que aonde está os 65% de área intacta do estado do Mato Grosso, dos 90 milhões de hectares, está dentro das áreas cadastradas. São os produtores que estão demonstrando que são os melhores produtores, produtividade, enfim, batendo recorde, ajudando na balança comercial e preservando. Então, esse sistema nós acreditamos agora com essa equipe aí do Favaro. Luiz Henrique, assim, pelo discurso que você está apresentando aqui para a gente, a impressão que me passa é de que aqueles problemas ambientais que foram destaque na mídia por muito tempo, na expansão da fronteira agrícola, não só em Mato Grosso, mas no país inteiro, teoricamente estariam resolvidos aqui em Mato Grosso. É isso que você está dizendo? Não temos mais grandes problemas ambientais na expansão da fronteira agrícola? Sim, porque nós temos hoje uma segurança jurídica, certo? A questão, por exemplo, o INCRA entrou com a questão da certificação, que era também uma dificuldade. Hoje é muito mais simples você fazer a certificação da sua propriedade. Então, as áreas devolutas do Estado hoje elas já estão mais tranquilas em termos da sua regularização, e a questão ambiental. E eu sempre coloquei o seguinte, que a questão ambiental, ela é difusa em relação à questão fundiária, porque tanto faz se a área é devoluta ou não, ela tem que ter o seu percentual de conservação e preservação. Então, eu diria que hoje a fronteira agrícola do Estado, que tem um potencial muito grande para a expansão dentro das áreas abertas, é o que está acontecendo. Esse dado novo da ProSoja, muito bem feito aí, inclusive com detalhe, com imagens com muito mais clareza, com pixels seria com nitidez muito melhor do que, por exemplo, os dados do INPE, que é o PRODES, que são pixels maiores, demonstrando o quê? Que hoje a expansão da nossa fronteira agrícola tem muito a ver nas áreas que estão abertas, que são pastagens com potenciais, e eventualmente novas aberturas dentro desse cadastramento claro. Porque se eu tenho uma propriedade em que, por exemplo, o percentual está num ecótono num bioma cerrado, por exemplo, uma vegetação de cerrado, eu posso abrir 65%, nesse cadastramento, nesse sistema que a SEMA está colocando hoje, que é semelhante ao antigo, em que você vai definir, olha, você tem excesso de reserva legal, você tem áreas para abertura dentro da legalização, e você já tem ali uma estrutura, vai ter sim novos desmatamentos no estado legalizado. Qual é o problema disso? Eu te pergunto, qual é o problema disso? Nenhum. Porque se nós temos um percentual legal
das APPs, das áreas de preservação permanentes, a área de uso restrito, da reserva legal, e eu tenho área passiva, área remanescente para mim abrir, eu posso abrir. Se eu já produzo 400 hectares... Tem que licenciar na SEMA. Não, tem que pedir autorização. Mas esse sistema, Onofre, ele dá isso. Ele vai, se eu não me engano, no segundo módulo mostrar para o produtor, olha, dentro do percentual da sua propriedade, que era 35% de reserva, você está, por exemplo, com 40%. Você tem um potencial de 5%. Você vai querer abrir esse percentual ou você vai querer fazer compensação, você vai querer colocar ela como a serviço de compensação de outras propriedades? Não, eu quero abrir. A SEMA vai dar autorização dentro da legalidade. E isso, mas isso vai... será que o mundo vai reclamar por causa disso ou não? Gente, que reclame e faça a sua parte. O Mato Grosso está aí, com 65% da sua propriedade. Daldegan, o Amazon recentemente fez um levantamento demonstrando uma tendência de aumento no desmatamento e desmatamento ilegal, a maior parte desse desmatamento não autorizado. Você concorda com essa avaliação ou a gente volta naquelas discussões ali de 2007, 2008, em que o que é desmatamento, o que não é desmatamento, na sua opinião? Olha, eu respeito muito o Amazon, o Beto, o pessoal realmente tem uma expertise junto com a Universidade da Flórida, o pessoal muito bom nesse sentido. A gente conversa bastante em relação a isso. Desmatamento ilegal. O desmatamento ilegal, ele não acontece... você tem desmatamento ilegal sem autorização, é uma situação. E o desmatamento ilegal... Não seria autorizado de qualquer maneira. De qualquer maneira. Dentro de reserva legal, por exemplo, ou então invasões. Área indígena. Certo? Área indígena, etc. Isso realmente nós temos que combater. É o que a gente falava. Nós temos que, dessa tendência, definir Isso o já seguinte. foi maior? Já foi bem maior. Essa questão de abertura de áreas sem nenhuma legalidade, invasões e questões com terras indígenas, com unidade de conservação, isso está aí, né, a discussão hoje, por exemplo, do Parque Ricardo Franco, Sim. né? Bom, o que acontece, Rodrigo, é o seguinte, desse percentual que pode aumentar, é esse sistema que agora, repito, né, está sendo implementado dentro da SEMA, ele vai demonstrar ao produtor, e esse dado da ProSoja mostrando que o grande percentual de reserva de área preservada está dentro da propriedade, dessa área preservada pode ter um percentual passível de abertura. E se eu já tenho uma produção, uma infraestrutura ali, por que eu não vou poder abrir mais 200, 300 hectares para mim dentro da legalidade? Luiz, a Amazônia continua os 20%. Essa história é assim. Desculpa. Dentro da Amazônia Legal, nós temos 2 biomas, basicamente, que é o bioma Amazônia e o bioma Cerrado. O que é dentro da Amazônia, que a vegetação, a fitofisiologia é cerrado, você tem que ter 35% de reserva. O que é floresta, você tem que ter 80%. No resto do Brasil é 20%. Em todos, inclusive no bioma cerrado, no resto do Brasil, você tem que ter 20% de reserva. Aqui não, aqui você tem que ter 35% em propriedades que tenha cerrado e 80% em propriedade de floresta. Você só pode utilizar a cozinha do seu apartamento, quer dizer, só 20% da sua propriedade, em corte raso. E se é uma floresta, você pode fazer o manejo florestal nessa reserva. E outra regulamentação, Guilherme? Luiz Henrique, no passado, os analistas econômicos, eles costumavam dizer que os países se desenvolviam a partir de uma base industrial forte. Esse paradigma foi alterado recentemente, sobretudo com a ascensão de países como a Austrália e a Nova Zelândia, ao posto de potências econômicas regionais, mas potências com distribuição de riqueza entre a sociedade e com uma boa qualidade de vida. Algumas pessoas dizem que o Brasil tem a capacidade de, num futuro não tão distante, alimentar o mundo todo. A vocação do Brasil é se desenvolver pelo agronegócio ou não? A gente tem que se voltar novamente para os serviços e para a indústria. Qual que é a sua visão como especialista na área?
Primeiro que tem dois ditados, né, que a gente tem que desmistificar. Pulmão do mundo, né, e celeiro do mundo. Nós temos um potencial enorme. As nossas condições edafoclimatológicas aqui do Mato Grosso, tem algumas áreas na Austrália, algumas áreas na África também que tem esse tipo de condições, mas com dificuldades e vantagens locais. Mas no Mato Grosso, por exemplo, no Brasil, nós temos realmente essa grande potencialidade. Nós podemos ir muito melhor. A melhor produtividade do mundo é aqui. O que espanta os americanos, por exemplo, é que aqui se produz durante o ano todo. Isso para eles, por quê? Porque aqui a gente não tem flocos de neve, a gente não tem impedimento natural. Olha que na semana passada chegou perto de nevar aqui em Cuiabá, acho que pela primeira vez na história, né? Ó, lá no sul foi ótimo, né? Até irrigaram o parreiral, né? As maçãs para ter o choque para a produção de frutas temperadas. Mas aqui no Mato Grosso a gente tem essa potencialidade. E eu creio o seguinte, há um outro paradigma também nessa questão. A infraestrutura vai provocar desmatamento. Ponto. Gente, nós estamos num país, não existe ainda na legislação, e espero que não exista, proibir desmatar. Não é proibido. Você tem o seu percentual mínimo, inclusive, de 20% para uma propriedade na Amazônia, mas você pode, nós podemos abrir. A sociedade mundial, ela sempre se fortaleceu muito na agricultura. Então essa parte de infraestrutura, está chegando agora uma equação diferenciada. Por quê? Porque a tecnologia de produtividade, de aumento de produção na área está quebrando isso. Luiz, vamos continuar esse assunto no próximo bloco. Nós estamos terminando o primeiro bloco, vamos para o segundo bloco, conversando com o Luiz Henrique Naldegan, hoje é consultor na área como é que podíamos chamar? Socioambiental. Socioambiental. Ele é da consultoria, é comum de consultoria ambiental, conosco o Guilherme e o Rodrigo Vargas. Vamos ao intervalo.